Sabe quando a gente acha que duas coisas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra? Pois é. O que será que uma melodia suave, bem bossa nova, e um lamento do sertão podem ter em comum? Bom, se prepara porque a gente vai embarcar numa viagem que cruza o oceano, atravessa décadas e conecta dois gigantes da nossa música de um jeito que ninguém esperava. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o Toquinho, com aquela coisa melancólica, delicada. Do outro, Belchior, com uma canção que é quase um grito, super visceral, cheia de urgência. Parecem dois planetas diferentes, né? Mas e se a semente que deu origem a essas duas músicas fosse exatamente a mesma? Pensa comigo, a música do Toquinho é tipo um fim de tarde tranquilo, sabe? Suave, sereno. Já a do Belchior, essa é uma noite numa cidade grande, meio solitária, com aquela luz forte que revela uma verdade bem crua. Como é que esses dois mundos poderiam se encontrar? Pois é, a conexão não está na melodia, nem no ritmo. Ela está na literatura. Acontece que as duas canções nasceram das últimas e trágicas palavras de um poeta russo, escritas num quarto de hotel lá em São Petersburgo. É uma origem bem sombria, totalmente inesperada para essas músicas que a gente conhece. E essa linha do tempo aqui mostra a jornada impressionante desse poema. Tudo começa lá em 1925, com o ato desesperado do Sergei Essienin. Aí, décadas depois, em 1968, o gênio Augusto de Campos serve como uma ponte e traz esses versos para o Brasil. E só muito tempo depois, em 93 e 2001, é que eles ganham voz na música do Belchior e do Toquinho. É uma verdadeira odisseia poética que durou 76 anos. E para a gente entender o peso disso, é preciso imaginar a cena. Contam que não tinha tinta no quarto do hotel. Então o Yesenin usou o próprio sangue para escrever o poema de despedida para o amigo dele. Isso aqui não é só um texto, gente. É um testamento. É o último suspiro de alguém transformado em arte. Então, a grande pergunta é como é que o mesmo poema, que nasceu de um ato tão extremo, deu origem a duas músicas tão diferentes? Vamos analisar agora essas duas visões, essas duas transformações. A análise que a gente está usando nos dá duas ferramentas para entender o que o Toquinho e o Belchior fizeram. Pensa assim, são duas formas de lidar com uma obra. Uma é a contratual, que é ser um intérprete fiel, que honra a original. A outra é a polêmica, que é quando o artista meio que debate, transforma, até briga com o texto original. O Tolkien escolheu o caminho da fidelidade, da abordagem contratual. Ele pegou a tradução do Augusto de Campos e basicamente vestiu o poema com a melodia dele. Ele agiu como um curador de museu, sabe? Que apresenta a obra com todo respeito, tentando preservar a essência. Aqui a música serve ao poema. Já o Belchior foi para o caminho oposto, totalmente polêmico. Ele não se contentou em só apresentar o poema, não. Ele quebrou o texto em pedaços e usou a angústia do poeta russo como combustível para a própria crítica, para a própria dor. Com ele, o poema é que serve à música e à mensagem que ele queria passar. E aqui a gente vê isso na prática, lado a lado. Repara nos versos. O Toquinho faz ajustes bem sutis, coisa de musicalidade. Já o Belchior, ele reescreve a ideia. Onde era uma despedida final, vira um até mais ver, na distância. Ele transforma o adeus trágico em algo mais cotidiano, mais melancólico, que se encaixa perfeitamente na narrativa dele. E não para por aí. O Belchior coloca mais uma voz nessa conversa. Ele não dialoga só com o poeta russo, mas também com o nosso Olavo Bilac. A música dele vira um ponto de encontro de ideias, um papo denso entre épocas, estilos e angústias completamente diferentes. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só a linha abordagem. Toquinho é contratual, fiel. Belchior é polêmica, ele adapta, debate. Ou então o contexto do álbum. Um está celebrando a carreira, o outro está fazendo uma crítica social pesada. São dois projetos artísticos que não podiam ser mais diferentes, mas que nasceram da mesmíssima fonte. Ok, mas por que eles seguiram caminhos tão diferentes? A resposta não está só na cabeça dos artistas, está no meio que eles escolheram. Existe uma diferença brutal entre ler um poema numa página e ouvir uma canção sendo tocada. Para explicar isso, tem um conceito muito útil: esfera discursiva. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É basicamente o contexto onde a arte acontece. E esse contexto, se é um livro, um palco, uma galeria, muda tudo, muda o significado da obra.
Pensa na experiência de ler um poema. É uma coisa íntima, né? É um diálogo silencioso só da pessoa que está lendo com o poeta, com a página. Dá para parar, reler, pensar. É um ato bem solitário, no bom sentido. Agora, uma música é outra história. Quando o Toquinho e o Belchior levam o poema para a música, ele entra numa outra esfera, a verbo musical. A palavra se junta com a melodia, com a voz, com o ritmo. A experiência deixa de ser solitária e vira um evento coletivo, compartilhado. A performance do artista é que dita a emoção de todo mundo. E tudo isso que a gente viu, a tradução, a adaptação, a mudança de um meio para o outro, nos leva a uma ideia muito maior e muito bonita sobre como a arte funciona. É que nenhuma obra é uma ilha. Ela sempre faz parte de uma conversa que nunca acaba. Existe até um nome para isso, dialogismo, uma teoria do pensador Mikhail Bakhtin. Basicamente, ele diz que toda obra de arte é uma resposta a algo que veio antes e, ao mesmo tempo, um convite para outras respostas no futuro. A música do Toquinho é uma resposta ao poema. A do Belchior é outra. As duas continuam a conversa que o Yesenin começou lá atrás. E essa frase aqui do Círculo de Bakhtin é genial, resume tudo. O estilo são pelo menos 2 homens. Ou seja, ninguém cria nada do zero, sozinho. O estilo do Belchior não é só dele. É ele conversando com o Yesenin e com o Bilac. O do Toquinho é ele em diálogo com o Augusto de Campos e com o Yesenin. Criar é sempre um encontro. Então, no fim das contas, o coração dessa história é esse. Toquinho e Belchior não estavam só copiando um poema. Eles estavam respondendo, dialogando com ele. E ao fazer isso, ao transformar o poema, eles mantiveram o espírito dele vivo. Eles garantiram que aquela nota de despedida de 1925 não fosse um ponto final, mas o começo de uma conversa que está rolando até hoje. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Fica a reflexão. Quantas outras conversas secretas, quantas conexões assim tão escondidas nas músicas, nos livros, nos filmes que a gente tanto ama? Qual é a história por trás da arte que nos emociona? E atrás dessas conexões revela um universo inteiro de novos significados,